pessoal, hoje a nossa aula será sobre o conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro não nulo, ou seja, diferente de zero. Então, hoje a nossa aula será sobre os números racionais. Tá bom? Vamos prestar atenção que vamos aprender também conversão de número decimal para a forma fracionária, conversão de uma fração para a forma decimal, relação entre número decimal, fração e porcentagem e número decimal exato e dízima periódica. Como nós podemos fazer para transformar esses números? Vamos também fazer a nossa atividade de forma dirigida. Essas atividades têm as questões 1, 2, 3 e 4 e foram tiradas do portal Net Escola. Vamos prestar atenção na explicação. Então, nossa primeira atividade é escrever na forma fracionária os números decimais. Na letra A, nós temos 0,9. O 0,9 ele vai equivaler à fração 9 décimos. Por quê? Eu vou observar o número após a vírgula, certo? Eu tenho quantos números após a vírgula? Um número. Se eu tenho um número após a vírgula, então esse número vai representar o número 10, certo? Vamos agora observar que ficou 9 décimos. Muito bem. Agora, a letra B, 1,27. Aqui, neste caso, eu já tenho dois números após a vírgula. E essa vírgula aqui, eu vou fazer o quê? E esse número 1? Então, eu vou tirar essa vírgula, vou colocar o número inteiro aqui, 127, e observar os dois números após a vírgula. Então, nos números decimais, dois números após a vírgula representam o número 100, tá? Ficando 127 centésimos. Então, eu tenho aqui 1 inteiro e 27. Então, ficou 127 centésimos. Letra C, 5,621. Novamente, eu vou colocar o número completo sem a vírgula. Porém, eu vou observar que eu tenho aqui, olha, 3 casas decimais após a vírgula. Se eu tenho 3 casas decimais, vai representar o número 1000. Então, eu tenho 5.621 milésimos. Letra C. Agora é diferente. 63% é igual a 63 centésimos. Por quê? Gente, por cento significa por 100. Então, por isso que aqui é bem mais simples, a gente vai direto. Porque transformar números por cento em fração, em números fracionários, é apenas eu colocar o número como numerador, 63, e colocar o número 100, que representa porcentagem, tá? Aqui, 8% é igual a 8 centésimos, tá? Letra F, 137% é igual a 137 centésimos. Então, essa é a primeira questão. Pessoal, então a questão número 2 está pedindo para nós escrevermos na forma decimal. Eu tenho na letra A 53%. Então, 53% significa 53 sobre 100, que é igual a 0,53. Aqui foi muito fácil, não fiz nenhuma alteração, porque eu já tenho duas casas após a vírgula, que é o que representa os dois zeros do 100, certinho? Então, 53% é igual a 0,53. Letra B, 7%. Então, 7 sobre 100, 7 centésimos, é igual a 0,07. Por quê? Eu vou colocar o número 7, depois eu vou colocar o 0,0. Eu vou contar duas casas, né? Após a vírgula. Uma, duas. Duas casas que eu digo são dois números que representam 100. Então, eu vou contar uma, duas, coloquei a vírgula, coloquei o zero na frente, certinho? Então, 0,07. Esses dois números representam o 100.
Então, 7% é igual a 7 centésimos, que é igual a 0,7. 0,07. 142%. 142 por 100. 142 centésimos é igual a 1,42. Então, veja só, eu tenho uma casa após a vírgula, duas casas após a vírgula, ponho a vírgula e o número 1. Então, eu venho 1, 2, vírgula, coloco o próximo número, que é o 1, tá bom? 1,42. Duas casas após a vírgula, o número 4 e o número 2. Se eu colocar a vírgula aqui na frente e vir o zero para cá, vai ficar errado, tá bom? Muito bem, então 142% é igual a 142 centésimos, que é igual a 1,42. Saindo dos números por cento para o número fracionário. Número fracionário, 9 meios. Como que eu transformo ele em número decimal? Eu vou fazer a divisão. Então, eu venho aqui, 9 dividido por 2. 4 para 8 para 9, 1. Agora, eu tenho que prosseguir com a minha conta. Eu vou colocar a vírgula para me dar direito a colocar esse zero aqui. E eu venho 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. 4,5. Então, ficou 9 meios, que é igual a 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. 9 meios em número decimal é 4,5. 9 sobre 4, 9 dividido por 4, 2,25. Novamente eu faço a continha, tá? Eu tenho que tentar fazer até ela conseguir ficar exata, usando a vírgula, tá? Então, 9 quartos é igual a 2,25. 9 sobre 20, 9 dividido por 20 é igual a 0,45. Então, 9 dividido por 20, eu vou acrescentar o 0, colocar o zero aqui em cima, então 9 ficou 90. E vou fazer a minha conta. 4 vezes 20, 80. Para 90 dá 10. Como eu já coloquei o 0, eu posso colocar o zero aqui de novo, tá bom? E eu consigo prosseguir com a minha conta. 5 vezes 20 dá 100, que deu nada. Então, 9 sobre 20 é igual a 0,45. Tá bom? Vamos prosseguir com a questão número 3. Ok, pessoal, então vamos lá. Escrever na forma de porcentagem. Número 3. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um número fracionário e para transformá-lo em porcentagem, eu vou acrescentar essa regra aqui, gente, ó. Essa regrinha, 100 sobre 1, tá? Então, veja bem, 3 décimos vezes 100 sobre 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 100, 300. 10 vezes 1 dá 10. Neste caso aqui, eu cortei os zeros, certo? Ficando 30 sobre 1, que dá igual a 30%. Seguindo essa regra, então, 3 décimos é igual a 30%. Letra B, 3 quintos. 3 quintos vezes, novamente, a nossa regrinha aqui, ó, 100 sobre 1. 3 quintos vezes 100 sobre 1 é igual a 3 vezes 100, 300 sobre 5. Aqui eu vou simplificar, então eu vou usar o maior número que eu consiga dividir 300 e consiga dividir 5. O número é 5. 30 dividido por 5, 60. 5 dividido por 5, 1. 60 dividido por 1, 60%. Neste caso aqui, eu fiz uma operação de simplificação de fração, mas eu poderia também fazer a divisão normal, porque de qualquer forma, 300 dividido por 5 é igual a 60. Então, 3 quintos equivale a 60%. Letra C, 300 sobre 400 avos. Vamos transformar da seguinte maneira. Colocamos 300 sobre 400. Vamos cortar aqui os zeros e ficou 3 quartos vezes, aplicando aqui a nossa fórmula. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 1, 4. 300 dividido por 4, 4 dividido por 4, vamos usar a simplificação. Então, deu 75 sobre 1, que é igual a 75%. Ou seja, 300 sobre 400 avos é igual a 3 quartos, que é igual a 75%. Letra D, nós já temos aqui muito simples, 0,73. Esse número é o número decimal. Então, nós vamos ficar com 73 sobre 100,
ou seja, 73 por 100, 73%. Lembrando que as duas casas decimais após a vírgula representam o número 100. Aqui na letra E nós temos 0,4. Esse zero aqui, ele foi acrescentado. Por quê? Porque nós precisamos ter duas casas após a vírgula para que este número fique por cento. Porque o 100 é o que representa a porcentagem. Então, eu tenho 0,4 no primeiro momento. Eu vou acrescentar 4 décimos. E vou, com esse acréscimo do zero, ficando duas casas decimais após a vírgula, vai ficar então 40 centésimos, que vai ser 40%. Letra F, 0,07. Aqui eu já tenho, as duas casas decimais. Então, eu já venho direto, 7 centésimos, que é igual a 7%. Então, neste exercício, nós transformamos frações em porcentagem, letra A, letra B, letra C. E na letra D, nós transformamos números decimais, na letra D, E e F, números decimais em porcentagem. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão número 4 é simples, frações para a forma decimal e classificar em número exato ou dízima periódica. Então, 2/5, número fracionário. Eu vou pegar 2 dividido por 5, deu 0,4. Então, é número exato. Por quê? Porque o resultado final aqui, o resto, deu 0. Então, essa conta ela é exata. Mas para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a operação. Então, eu tenho 2 dividido por 5. Não tem como. Eu vou colocar o número 0 e a vírgula, e aí eu vou colocar esse 0 aqui, ficando 20 dividido por 5. E eu vou continuar agora a minha operação. 20 dividido por 5 deu 4. 4 vezes 5, 20. 0 foi o nosso resto. Então, por isso que essa conta ela é exata. 7 sobre 9. 7 dividido por 9. Novamente, olha só agora. 7 dividido por 9 não dá. Então, o que aconteceu? Eu acrescentei o 0 e a vírgula, que me dá direito de eu colocar esse 0 aqui. 70 dividido por 9. Então, coloquei o 0 e a vírgula, acrescentei o 0 para o número a ser dividido. Então, 7 vezes 9, 63. 70 menos 63 dá 7. Como eu já tinha colocado o 0 aqui e a vírgula, eu posso colocar o 0 novamente. E novamente vai dar o mesmo resultado. 7 vezes 9, 63. Novamente 70. 7 vezes 9, 63. Novamente o 7. Então, é uma dízima periódica, porque este número aqui, o produto, ele vai ser infinito. Ele vai continuar sendo sempre esse resultado. 7, 7, 7, 7. Então, a dízima periódica é quando o resultado ela é infinito. E a dízima o número exato é quando esse resto aqui dá 0. A conta dá exata, ela tem fim. Certinho? Muito bem. Então, espero que vocês tenham aprendido a transformar as frações, a identificar se a forma decimal é um número exato ou se a forma decimal, neste caso aqui, é 0,777, é uma dízima periódica ou é um número exato. Então, 7 nonos é igual a 0,777. E assim segue número infinito. E 2/5 é igual a 0,4. Boas atividades, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tchau, tchau!